Bom, eu estava aqui analisando a equipe do Flamengo, pensando na final da Copa do Brasil, do próximo domingo contra o São Paulo, e eu cheguei a uma conclusão que eu acho que muitos já, de alguma maneira, já passaram sobre ela, mas eu cheguei a ela de uma maneira mais definitiva. Essa conclusão é a seguinte: pensando em jogo posicional, é inviável, inconcebível que Bruno Henrique e Ayrton Lucas joguem no mesmo time, porque eles ocupam a mesma função no campo, a mesma posição no campo. Porque quando você pensa em jogo de posição, você não pode pensar especificamente na função, mas você precisa pensar na posição, ou seja, no espaço que o jogador ocupa no campo. E o Bruno e o Ayrton ocupam o mesmo espaço. E agora eu vou tentar detalhar isso um pouquinho mais para vocês. Diferente do Filipe Luiz, que a gente sabe que é um lateral mais construtor, o Ayrton Lucas é um lateral que tem a sua maior potencialidade ao atacar a profundidade. Ou seja, ele é um jogador que joga vertical, ele joga daqui para cá, fazendo o que o pessoal mais antigo chamava de overlapping. Ou seja, ele vai, ele sobe, ele vai, ele volta. É a mesma coisa que o Bruno Henrique faz, só que talvez de maneira um pouco menos competente, porque o Bruno Henrique tem um potencial defensivo menor do que o Ayrton. E também tem um outro ponto, porque quando você tem o Ayrton Lucas em campo, o Flamengo precisa jogar num determinado esquema. Isso pensando nos conceitos de jogo que o técnico do Flamengo utiliza, o Sampaoli. Porque o Sampaoli ele gosta de montar seus times geralmente ou num 2-3-5 ou no 3-2-4-1 do Guardiola. Ou às vezes no 3-1-4-2, com dois atacantes, dependendo da circunstância. Então vamos lá. Com o Ayrton Lucas, o Flamengo jogaria num 2-3-5, com os dois zagueiros. Com os dois zagueiros aqui. Os três jogadores nessa segunda linha. Seria o primeiro volante, o 6, que no jogo profissional é chamado de 6, ou de pivote. Aí o interior esquerdo e o interior direito, podem ser o Gerson e Alain, pode ser Gerson e Everton Ribeiro, pode ser Gerson e Vitor Hugo, pode ser Gerson e Thiago Maia. É o Gerson e alguém, né? Como vocês podem saber. E dois alas, que seriam, no caso, os dois laterais, o Ayrton e o Wesley. E três atacantes, no caso, dois segundos atacantes, dois atacantes assim por trás e o centroavante, que seria o jogador mais à frente. Nesse esquema aqui, o ideal seria um centroavante mais fixo, que é o caso do Pedro. Mas também é possível usar o Gabigol, fazendo essa movimentação aqui de falso 9, essa diagonal que ele gosta de fazer, e buscar a bola aqui com os interiores, e assim por diante. Mas esse esquema, quando você tem o Bruno Henrique, ele precisa mudar. Em algumas posições, na verdade. O que acontece? Quando você tira o Ayrton e coloca o Bruno Henrique, entra o Filipe Luiz. O Filipe Luiz vai entrar no lugar de alguém. Esse alguém provavelmente seria o Alain, que é um interior direito. Aí você tá pensando, mas aí o Filipe Luiz vai jogar de interior direito? Não, ele não vai jogar de interior direito. Ele vai jogar como um terceiro zagueiro pela esquerda, porque o que acontece é que o esquema muda. Quando você tem o Bruno, o Flamengo joga com uma linha de 3. Com uma linha de 3. O interior, o pivô, o primeiro volante. Aí você tem o Gerson como interior esquerdo e o outro lado como interior direito, pode ser o Luiz Araújo ou pode ser o Everton Ribeiro. Nesse modelo, o ideal é que jogue o Everton Ribeiro, que é um jogador que recua mais e constrói mais. Ele não é tão atacante quanto o Luiz Araújo. Ele vai trabalhar numa linha um pouco mais atrás, como um apoio, que o Guardiola chama isso de apoio interior, que é um jogador que joga aqui no meio espaço, que é o espaço entre o espaço de força e o espaço de habilidade. E o Everton faz melhor essa função, porque ele é um construtor aqui por dentro pelo meio campo. E você teria os dois atacantes, na verdade, talvez um meio atacante, que é o Arrascaeta, que ocupa mais ou menos aqui a zona 14, e o atacante de área, que você sabe o que ele faz, né?
ele ocupa a área. E aí você teria um atacante. Nesse esquema aqui, talvez você poderia até utilizar o Gabriel Barbosa de maneira mais efetiva, que é um pouco mais móvel e te daria um pouco mais de apoio aqui. Faria um triângulo do lado direito com o Everton e o Wesley, e aí o Arrasca faria um triângulo do lado esquerdo com o Bruno e com o Gerson. Ou seja, você teria apoio interno dos dois lados para se criar triangulações, se criar tabelas, se criar jogos de posição, né? Porque esses triângulos eles são justamente jogos de posição. Você tem o portador, você tem o passe de engano e você tem o passe final. E isso vai variando de acordo com a movimentação do triângulo, porque os jogadores no jogo de posição eles trocam de posição, mas a organização não muda. Um recua, o outro volta, mas a organização no jogo de posição é sempre a mesma. Então, o que acontece? Quando você tem um time com o Bruno Henrique, você muda para um outro jeito de jogar, um outro esquema. Porque o Bruno Henrique exige uma coisa diferente do time. E o Davi Luiz exige uma coisa diferente do time, porque o Davi Luiz atua como interior. Ele não vai ficar aqui como terceiro zagueiro, ele vai vir aqui para ajudar a armar o time. Ele vai fazer triangulação aqui. O que dá até liberdade para o Arrascaeta já atuar mais como um jogador de centro. Aqui, atuar mais como um ponta de lança, como se dizia antigamente. E o jogador de ataque vai poder trabalhar mais livre. Ou seja, com o Ayrton Lucas e com o Bruno Henrique, o time tem que jogar de maneira completamente não, mas o time tem que mudar basicamente quase toda a estrutura tática para contemplar o jogo de cada um. Porque no jogo que você tem o Ayrton Lucas, é um jogo muito mais lateralizado e um jogo com muito mais gente em linha na última fase do ataque. Enquanto quando você tem o jogo do Bruno Henrique, você tem um jogo um pouco mais setorizado, mais equilibrado. Porque você tem os interiores, os apoios aqui, você tem os zagueiros construtores, porque o Fabrício também vem mais ou menos aqui fazer essa função, só que com menor qualidade, lógico, do que o Felipe. E você tem os dois atacantes aqui fazendo essa dinâmica de um por trás do outro aqui, como o arco e a flecha. Enquanto quando você trabalha com o Ayrton, você tem um jogo muito mais lateralizado, com um atacante só e com mais gente em linha. É basicamente isso que acontece. E por esse motivo você tem um problema para trabalhar com esses dois juntos, porque o que vai acontecer é que eles ocupam a mesma função no campo. Eles estão ambos aqui no espaço de força. Os dois têm as mesmas características. O Bruno não pode vir aqui fazer o trabalho do Davi. Quer dizer, até pode, ele consegue fazer, mas ele não vai ter a mesma qualidade que o Davi vai ter para armar o jogo. Talvez ele conseguisse entrar aqui em diagonal e fazer o jogo dele, chutar e ser incisivo, mas isso seria dificultado porque você tem os interiores jogando aqui. Você tem o Gerson e tem o outro jogador. Porque esse interior direito no Flamengo ele pode mudar, mas o Gerson nunca muda, né? Mas então, por conta disso, você tem o interior já jogando na frente desse cara. Isso atrapalharia o jogo do Ayrton de maneira que não atrapalha o jogo do Davi, porque o Davi, ele consegue... O Felipe, perdão, ele consegue fazer melhor esse jogo de tabela aqui. Fazer esses triângulos e construir junto com os jogadores interiores e os jogadores extremos. Bom, eu acho que isso ficou bem explicado. Se não ficou bem explicado, ficou mal explicado. E aí, paciência. Muito obrigado e até mais.